Senhor. Amém. É porque essa pessoa não sabe que Jesus trouxe um severo para cuidar dos severos. Irmão, para cuidar do severo tem que ser severo, irmão. Se for um frouxo, já tinha corrido. Tem que ser severo também. Para cuidar do severo, né? Tem que ser severo. Meu Deus. Vamos lá. Provérbio capítulo 17. Não sei porque quando eu vou falar a palavra capítulo, dá um... Vamos lá. Provérbio capítulo 17. Versículo 1. Abra a sua Bíblia nesta noite. Glória a Deus. Provérbio capítulo 17, versículo 1. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra: melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de vítimas com contenda. Eu vou pedir para a igreja repetir esse versículo. Vamos lá? 1, 2, 3. Muito bem. Poder sentar dando glória a Jesus. Meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção nesta noite. E peço que você não se distraia por nada. Mas nada mesmo. Para nós aprender a palavra de Deus. Queremos falar nesta noite sobre conflitos familiar. Diga após a minha pessoa: conflitos familiar. Ok. Eu tive consultando a respeito da palavra conflito. Esta palavra vem do latim conflictus, que significa choque, embate das pessoas que lutam. No dicionário Aurélio, a palavra conflito também nos traz a ideia de choque, desordem, oposição. Muitas famílias na Bíblia passaram por conflitos, mas como o tempo não dá para falar de todas as famílias, queremos destacar 3 famílias que passaram por conflitos familiar. A primeira família que eu quero destacar com a igreja nesta noite, que passou por essa turbulência entre eles, é a família do patriarca Abraão. Você abre a sua Bíblia, você vai notar a partir do capítulo 12 de Gênesis, você vai notar que a história de Abraão é maravilhosa de se ouvir. Porém, em alguns momentos da vida, Abraão passou por conflitos familiares. Vejamos como. Primeiro ponto: Deus faz a promessa a Abraão de ter um filho da sua esposa Sara. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 15, versículo de número 1 ao versículo de número 6. Você vai fazer esta observação comigo nesta noite, que Abraão também passou por esse tipo de conflito familiar. Gênesis capítulo 15. Aleluia. Abra a sua Bíblia. Capítulo 15, verso 1. Diz assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que hás de me dar, ou que hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceano Eliezer. Disse mais Abrão,
que no caso o nome dele aqui ainda era Abrão. Depois Deus transformou em Abraão. Eis que me não tem dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se a podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Aqui você nota que Deus fez uma promessa a Abraão, ou no caso ainda sendo Abrão, que iria lhe dar um filho, que ia lhe dar um filho. Mas o texto diz que Abraão estava preocupado que aquele que ia de fato ficar com sua herança, administrando os bens da sua casa, era o seu mordomo, por nome de Eliezer. E Deus disse para ele: não, quem vai ser o mordomo, quem vai ser aquele que vai administrar a sua herança, não vai ser o mordomo de sua casa, vai ser um filho que você vai ter com a sua mulher. O nome da mulher dele ainda era Sarai. Depois Deus mudou para Sara. Pronto, aqui está a promessa. E para Deus confirmar a promessa, mandou ele sair fora e disse: conta as estrelas do céu, para ver se tu a podes contar. Deus estava dizendo: se você pode contar as estrelas do céu, que eu sei que você não pode, assim será a sua descendência, a sua geração. Eu vou fazer de igual modo como estrela do céu. Pronto, a promessa estava garantida. Então Abraão já estava ciente que aquela preocupação dele, que não tinha ninguém para ficar no lugar dele após a morte, Deus já estava dizendo que ia ter. Então Abraão já fica tranquilo. Em segundo lugar, Sara se precipitou-se e não esperou pelo tempo da promessa, e pediu para Abraão, seu esposo, receber Agar, sua serva, por mulher. Eu estou aqui no segundo ponto do primeiro tópico. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 16, versículo 4 e o 5. Eu quero mostrar para você que Abraão passou por esse conflito familiar. Abraão 16, aliás, Gênesis 16, a partir do versículo 1 ao versículo de número 3. Diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, a fim de 10 anos que Abrão habitava na terra de Canaã. Deus fez a promessa dizendo que ia ser gerado da esposa dele. Mas Sarai pensou que a promessa estava demorando a acontecer, e viu que o seu ventre era impedido de gerar, ou seja, era estéril. Então ela chama o seu esposo e diz assim: recebe Agar por mulher, e o que for gerado teu nela, eu tomo como meu filho. Porque naquela época, quem tinha escravo, os filhos que nascessem não era do escravo, era de quem? Dos seus senhores. Então agora ela pede para Abraão dar esse passo, que não foi do agrado
de Deus. Isso fez mexer com o propósito, com o projeto de Deus. Porque o projeto de Deus era para que nascesse Isaac. Mas por conta desse incidente no casamento de Abraão com Sarai, surgiu Ismael. Então agora Abraão ouviu que Deus falou com ele. Mas depois Abraão vai dar ouvido à mulher dele. Meu Deus. Eu já tenho uma palavra de Deus para nós nesta noite. Aleluia. É que o crente precisa realmente entender quem é que está falando. Se é Deus ou não. Porque se Deus fala, nós temos que ter convicção daquilo que Deus falou e priorizar em nossas vidas aquilo que Deus falou. Mas tem gente que escuta a voz de Deus ontem e hoje uma pessoa já pode mudar o que Deus falou. Agora olhe para o seu irmão e diga assim: aquilo que Deus falou, nenhum ser humano na face da terra pode mudar, nem na tua vida e nem na minha. Glória a Deus, aleluia. Cadê a convicção daquilo que Deus falou? Glória a Deus. Cadê a convicção daquilo que Deus falou? Ainda mandou ele olhar o céu para confirmar com inumerosas estrelas que estavam sobre os céus. Agora Abraão já dá ouvido a Sarai e recebe Agar e deita com ela, e Agar fica grávida. Até aí tudo bem, irmão. A coisa parecia que ia dar certo, porque tem coisa que parece que vai, parece, mas quando sai do plano, quando sai do projeto, quando sai da vontade de Deus, no início parece que vai dar certo, mas depois, meu irmão, o negócio é sério. Meu Deus. Terceiro ponto: Agar se vê grávida e menospreza a sua senhora Sara, que no caso ainda era Sarai. Você abre a sua Bíblia em Gênesis 16, do 4, versículo 4 ao 5. Observe isso aí. E ele entrou a Agar. Uma palavra meio forte, mas é esse mesmo texto. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, ou seja, ficou grávida, ela viu que ela ficou grávida, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva, pois eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezado aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Pronto, aqui entrou o conflito. Daqui em diante, Abraão já não tinha mais paz dentro de casa, porque a coisa ficou feia. Na hora de Sara dar Agar por mulher a Abraão, na hora que Sarai fez isso, não pensou nas consequências, porque ela pensava que a escrava ia perceber que estava grávida, ia dizer assim: esse filho está em mim, mas é da minha senhora. Ela pensou assim. Só que Agar queria que o filho fosse tão somente dela, e começou a desprezar a sua senhora patroa dentro da própria casa. Glória a Deus. Agora amanhecia o dia, Agar estava intrigado de sangue a fogo de Sara. Meu Deus. E Sara também estava intrigada de Agar. E a coisa começou a ficar fervendo dentro da casa de Abraão. Eu sei que o nome dele era Abraão e Sarai, mas eu vou falar dessa forma. O negócio ficou feio. Pensa num negócio difícil dentro de uma casa, dois intrigados, irmão. O sangue de Jesus tem poder. Meu Deus. Nenhum falando com o outro, com a cara parecendo que chuparam 60 limão. Tá entendendo? Que amanhece o dia, passa o dia, amanhã e a tarde, e ninguém fala com ninguém.
e tenta dormir à noite e uma noite perturbada, porque quem está de mal, o coração está fechado e o sono não vem. E quando vem não é aquele sono do justo, como a Bíblia diz, é um sono perturbador, porque a alma não está em paz, a alma não está bem. E Sara vê que Agar não quer acordo, e ela vai para quem? Para o marido. Olha a palavra de Sara, que Deus pese na balança entre eu e tu. Sara pediu para Deus colocar na balança entre o marido e ela, para ver quem estava certo. Meu Deus. Agora deixa eu conjecturar. O Todo-Poderoso dando uma olhadinha lá de cima e dizendo: tu ofereceu o teu marido para Agar. Agora Agar está grávida e não quer te obedecer mais. E agora tu pede para colocar o teu marido na balança entre ele e tu. O negócio aí está complicado, tá? Né? Meu Deus. Você só pode pedir para Deus colocar uma pessoa na balança. Isso é errado, bispo, é nada. Deus é o Deus da justiça. Agora eu só posso pedir para Deus colocar uma pessoa na balança comigo se eu ver que realmente eu estou certo. Porque se Deus olhar para mim e ver culpa em mim, vai papear os dois. Meu Deus. Vai pagar preço os dois. Não é os dois que está errado, irmão? Aqui nem ninguém certo não, está errado. Meu Deus. Sara deu, recebe ela por mulher, Abraão aceitou. Houve pecado ali. E agora? Agar não poderia desprezar a Sara. Agora eu quero fazer uma pergunta à igreja. Você já se sentiu desprezado ou desprezada dentro da sua própria casa por alguém? Não é lá fora não, é dentro de casa. Há um ditado que diz que lá fora o mundo pode estar se acabando, mas se dentro da casa todo estiver unido, eles passam de cabeça erguida pelaquela turbulência. Mas lá fora pode estar um mar de rosa, mas se dentro de casa estiver pegando fogo, então ele não consegue atravessar. Porque o lar é o lugar de ter paz. O lar é o lugar da gente reclinar a nossa cabeça e ter tranquilidade. Só que o adversário da nossa alma investe para que essa paz não reine. Pode reinar outra coisa: contenda, intriga, afastamento, desprezo, conflitos familiares. Não é fácil atravessar. Agora Abraão está indeciso, irmão. Agora tem a esposa dele do lado, que é estéril, mas é a esposa. E do outro tem Agar, que é a serva, a escrava, a egípcia. Mas no ventre dela tem quem? Um filho dele. E Sara quer que essa mulher vá para fora. E agora? E o texto diz, a gente dá para conjecturar que a casa do homem estava pegando fogo. Eita Deus! Se Abraão não tivesse dado ouvido à sua mulher, ele não estava passando por isso aqui. Se ele não tivesse dado ouvido a ela, se ele tivesse dado ouvido a quem? A Deus. Eu te pergunto aqui nesta noite, a quem você anda dando ouvido? Você anda dando ouvido a Deus ou anda dando ouvido a seu marido? Você anda dando ouvido a Deus ou anda dando ouvido a sua mulher? É cônjuge, mas acima do cônjuge está Deus. E tem gente que vai para pé por causa disso, que Deus fala algo aqui no altar, mas quando chega em casa, ela ou ele vai pela voz do seu cônjuge. E quem anda assim, anda fora do padrão da vontade de Deus. Glória a Deus! Porque você está colocando seu cônjuge acima da vontade de Deus. E o que importa para Deus é você ouvir a voz dele.
A voz de Deus. A voz de Deus. Quem está entendendo essa palavra? Glória a Deus. Toda vez que alguém deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do cônjuge, paga preço. Toda vez. Meu Deus. Toda vez. Diga assim: quem deve prevalecer Quem deve prevalecer é a voz de Deus. é a voz de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Estamos vivendo uma época na terra. Eu não sou claro, irmão. Vou falar uma coisa aqui. Preciso que você me entenda. Eu preciso que você me entenda, para que ninguém possa entender errado. Estamos vivendo uma época na terra que só falta colocar o casamento acima de Deus. Eu sou a favor do casamento, ok? Do que Deus fez o homem para uma mulher, a mulher para o homem. É assim ou não é? Mas colocar cônjuge acima de Deus? Meu Deus. É. Deus prometeu, mas está demorando. Pega ela mesmo. Aí depois que a peia chegou, pesa na balança entre eu e tu. Meu Ô, Deus. Rê. Se eu fosse ele, eu tinha dito: pesar o que na balança? Não foi tu que me deu ela? Misericórdia. Se for pesar na balança, vai pra peia e tu. Tu esqueceu que foi tu que mandou? É, irmão? Tô falando naquele tempo, porque se for hoje, sua mulher diz: teu filho não, mas tem ela ali. Sai pra lá, Satanás. É? Ela repreende a mulher também, né, irmão? Acredito que tem mulher pra isso não, mas se tiver, a pessoa repreender, não é? Rapaz, não tem filho não, mas tá repreendido, viu? Em nome de Jesus, sai dela, cão. Pronto. Não é? Isso é naquele tempo. E eu acho que Abraão achou tão ruim, né, irmão? Eu nem escutei direito, Sara. Como é que é mesmo? Ela é egípcia aí, dando sopa dentro de casa. Acho que ele não achou tão ruim, que ele não questionou. Traz ela pra cá. O pecado é assim, no início dele é só alegria. É? Meu Deus. O início do pecado é só louve. É só alegria, é só amor. É só rosa. Oh, que alegria, né? Parece que é tudo novo, né? Mas depois, quando as consequências batem na porta, é muito nego querer fugir, meu filho. Mas Deus, como pode? Sou teu servo e tua serva? Pecador, que desobedeceu a mim, me perdoe, está perdoado, mas a peia você vai passar. Que o perdão de Deus está ausente das consequências. Ele perdoa, mas a peia ele não tira. Aleluia. Paz. E detalhe, se o perdão for verdadeiro mesmo, se o arrependimento for verdadeiro. Porque se o arrependimento for daquele de é só hoje, não é perdoado não, filho. Se o arrependimento for verdadeiro, né? Então sabe, Senhor, que só foi hoje e amanhã de novo. Meu Deus. Aí pronto, nunca é perdoado. E a peia, hein? Diga assim: todo pecado Todo pecado tem suas consequências. tem suas consequências. E as consequências do pecado E as consequências do pecado gera conflitos gera conflito na família. na família. Gera, irmão. Pense que não gera não, que gera. Gera conflito. Quer ficar ausente de conflito, sai de problema. Sai de problema. Ninguém quer passar por conflito. Quarto ponto. O conflito ficou tenso entre Sara e Agar. E Agar foge da presença de sua senhora Sara. Mas um anjo do Senhor encontra ela no caminho e pede para ela voltar e se humilhar perante a sua senhora. Está aí uma coisa que foi difícil para Agar. Veja aí Gênesis, capítulo 16, a partir do versículo 6 ao 9. Olha o que o texto diz. Gênesis 16, versículo 6 ao 9. E disse Abraão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos.
Abraão já tirou o time de campo. Abraão já pulou fora. Olha, tua serva está perante 2 olhos. Faz dela o que tu quiser aí. Quem nem diz assim, esse negócio não é comigo não. Meu Deus. Agora lê o resto do texto aí do versículo 6. Quando Abraão diz que ela estava perante os olhos dela. Olha o que diz o texto. E fringiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. Então Sarai aproveitou o momento que Abraão colocou nas mãos dela. Esse negócio tu resolve, viu? Vou botar a mão nesse negócio não. Ela está perante os teus olhos. Faz segundo a tua vontade. Aí o texto diz: e Sarai afligiu-a. O que significa afligir? Sara causou aflição na vida de Agar. Ou seja, Sara fez da vida de Agar um inferno. Meu Deus. Sara fez da vida de Agar um inferno. Para quê? Para ela correr. E o texto diz que ela fez o quê? Correu. Foi embora. Mas vamos ler mais. Versículo 7. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho do sul. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Agora vê se aí é fácil. Ela já tinha fugido porque a coisa lá estava pegando fogo. O conflito estava insuportável. E o anjo que encontra ela no caminho, Deus não massageou o ego de Agar. Ah, se fosse como hoje, ia aparecer um anjo no caminho e dizer: Agar, serva do Deus Altíssimo, tu guarda o menino. É ruim, irmão. Deus não massageia ego de ninguém não. Tá fugindo por quê, Agar? Tu vem de onde? E para onde tu vai? Eu estou fugindo da face da minha senhora. Aí o anjo disse: volta e vai se humilhar debaixo da mão dela. Meu Deus. Quando o crente está com emperraço, quando o crente está todo desaforado, todo emperraçado, querendo fazer o que quer, querendo ir para onde quer, querendo escolher o lugar que quer ir, aí Jeová envia um anjo: volta para lá e se humilha. Aleluia, Jesus. Porque tem gente que tem uma capacidade imensa de bater de frente, mas não tem capacidade de se humilhar. Meu Deus. É verdade. E para Deus, Ele procura crente que se humilha. Porque os humilhados serão e os exaltados. Mas ficou tão fraquinho agora. E os exaltados. Agora olhe para o seu irmão e diga assim: irmão, abaixa o nariz. Abaixa o nariz. Ele está alto. Ele está alto. Já notou que tem gente que olha para outro assim? Meu Deus, misericórdia. É para ver o outro bem pequenininho. Às vezes é da mesma altura os dois, mas só olha assim. Olha o nariz. Aí Jeová, baixa o nariz. Se humilha, coisa ruim. É, olha assim, mas com cara de mal. Ok mesmo isso aí, hein? Tu tem meu espírito, tem não? Tenho. Então se tu tem meu espírito, a primeira coisa que ele te ensina é ser humilde. É se humilhar. Então baixa esse narizão. Tu baixa ou quer que eu baixo ele? É? Agar estava com o nariz empinado. Vou fugir da face dela e vou tomar conta do meu filho onde eu quiser. Aí Deus vai lá, anjo. Diga a ela que não é do jeitinho dela não. Diga a ela que volte e se humilhe perante a sua senhora. Meu Deus. E agora? Glória a Deus. Aleluia. Agora deixa eu conjecturar aqui. Vem comigo refletir comigo. Presta atenção, ela tinha fugido. Se ela fugiu, ela levou roupa, alguma coisa desse tipo. Aí agora já vem ela bem devagarzinho, chegando pelos arraial, ao lado da casa de Sarai. E para entrar naquela casa, irmão, para entrar naquela tenda, como é que será, hein? Quando Sara pensando que estava livre daquela mulher, aí de repente chega ela. O texto não mostra, mas eu quero conjecturar. Senhora,
me perdoa. Porque se ela não pedisse perdão, ela entrar lá e ia. Sara estava uma fera. Me perdoa. Até que eu estava fugindo. Mas um anjo apareceu no caminho e disse que eu voltasse e se humilhasse perante a tuas mãos. Aqui estou eu, arrependida. Me perdoa. Aí as coisas começou a clarear. Sabe por que muitas das vezes o teu lar pega fogo? E às vezes fica a ponto de mais destruir do que construir? É porque você é uma pessoa ruim de pedir perdão. Meu Deus. Que tem gente que é crente, mas quando se trata de pedir perdão, nem parece que é crente. Meu Deus. Vou pedir perdão nada. Ele não me pede. Ela não me pede. Eu vou lá pedir perdão. E quem perde? Quem perde? Quem perde é tu que é crente, rapaz. Meu Deus. Quem perde é você que é crente. E às vezes o lar é dois crentes, viu? Às vezes o lar, os dois cônjuges é crente. Mas há uma dificuldade de pedir perdão. Pede não. Vamos dizer uma pessoa não crente, com um cônjuge que é crente chegando perto. Tu me perdoa? A consciência dessa pessoa, rapaz, ela só está pedindo perdão, ou ele só está pedindo perdão porque é crente. Se não fosse, ela ia pedir não. E ele não ia pedir de jeito nenhum. Então aquilo automaticamente vai acontecer o que Paulo disse na carta dos irmãos que estavam em Roma. Paulo vai dizer que vai criar na cabeça dessas pessoas brasa viva. A consciência vai ficar pensativo, vai ficar pensativa. Eu estou certo, mas ele está pedindo perdão. Ela diz, eu estou certo, mas ele está pedindo perdão. Então algo vai começar a ponderar ou moderar no coração daquela pessoa. Mas se o crente não pede e o outro que é também não pede, meu irmão, estão tudo no mesmo barco. E os dois sendo crentes, eu não vou dar meu braço a torcer. Ao outro do outro lado, eu também não dou meu braço a torcer. Aí Jeová fica fora daquele lá. E sabe quem fica dentro da casa cirandando? O diabo. E ele fica dizendo assim, eu estou gostando desse negócio. Já que um não dá um braço para o outro, me dê aqui os braços para a gente andar junto. Ele diz, eu gosto desse negócio. Aí o diabo bota a mão no teu braço. E nem diz que está repreendido, que não dá não. Tu tem que pedir perdão mesmo. E coloca outro no braço dela. Os dois andando meio afastados, pensando que está sem falar. Mas o diabo rei está com os braços no outro. E andando junto. Lá no meio. Diga assim, não deixe o diabo cirandar no meio da sua família. Deixe não. E o coisa ruim, aí traz assunto, filho. Aí daqui a pouco a mulher se lembra de um passado que foi dos anos 70. Ela lembra. E ele se lembra de um passado que foi dos anos 40. Lembra também. Aí daqui a pouco a fogueira está acesa pior do que já estava. Pela falta de quê? De um simples perdão. Pela falta de quê? Meu irmão, só vê crente dizendo assim, ó. Pisa na cabeça da serpente, não é assim? E pisa, é um pisado medonho. Mas eu vou te ensinar nesta noite como é que tu pisa na cabeça da serpente. Tu pisa pedindo perdão, meu irmão. Tu pisa, tu dá pontapé, dá voadora. Glória a Deus. Pedindo perdão. Glória a Deus. Voadora, karatê, sei lá o que for. É tudo no mundo espiritual. Se tu pedir um perdão. Mas como não pede, já que não pede, pé de pano fica se andando dentro do lar. E pé de pano gosta desse negócio. Porque onde não tem pedido de perdão e onde não tem perdão, pé de pano ciranda. E pé de pano é o diabo. Ele gosta desse negócio. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então tem conflito que já era para ter terminado. Mas ele continua. Porque os cônjuges não querem se render. Aí Deus me trouxe aqui para te dizer.
Se humilha. Se humilha teu cônjuge que não faz vergonha não. Não faz vergonha o homem pedir perdão à mulher, e nem tampouco faz vergonha a mulher pedir perdão ao homem, irmão. Isso é bíblico. Agora, a tua contenda com teu marido foi na frente do teu filho? Foi, bispo. Mas talvez se tu quiser pedir perdão, tu quer pedir perdão escondido, né? Não. A contenda foi na frente dele, peça perdão na frente deles. Para ele ver que você tem coragem de brigar, mas você também tem coragem de pedir perdão. Glória a Deus. Porque se você brigar na frente dele e pedir perdão escondido, você só está passando para ele a mal informação. Que você é bom de briga, mas não tem como pedir perdão. Agora, se a contendia foi ausente, nenhum filho estava presente, então não precisa pedir perdão na frente dos filhos, porque ele não está ciente mesmo. Porque, me perdoa, viu? Aí o menino vai dizer assim, teve alguma coisa aqui. Mãe está pedindo perdão ao pai, pai pedir perdão à mãe. Vai depender como foi a situação. Quem entendeu? Glória a Deus. Glória a Deus. Então Abraão estava livre desse negócio. Ismael nasceu. Depois nasceu Isaac. Isaac foi desmamado. Ismael e Agar ficou fazendo deboche de Isaac. Sara novamente coloca agora os dois para fora. E Abraão fica com pena. Aí Deus diz, tua mulher está certa, manda ela embora. Eu vou abençoar a vida dela. Desse Ismael aí eu não vou esquecer, porque é da tua descendência. Eu vou levantar 12 príncipes entre eles. Porém tu e Sara, o meu negócio é com Isaac, porque é o filho da promessa. Aleluia, Jesus. É o filho da promessa. Glória a Deus. Aleluia. E Deus disse que podia largar Agar, que não ia deixar ela perecer não. Mas o negócio era com quem ele fez a promessa. Quem está entendendo? Glória a Deus. A segunda família, a família de Jacó. Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú e parou na casa do seu tio Labão. Lá a vida lhe trouxe muitos conflitos. Mediante o assunto gostaria de compartilhar alguns. Primeiro, Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas na noite de tê-la foi enganado por Labão e recebeu a Leia. Gênesis capítulo 29, versículo 21 a 27. Gênesis 29, versículo 21 ao 27. Aleluia. Jacó parou na casa da pessoa certa. Ele era enganador. E aí ele caiu na mão de um homem que a profissão dele era enganar. Gênesis 29, 21 ao 27 diz assim: e disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez o banquete. E aconteceu à tarde que tomou a Leia, sua filha, e trouxe-a, e entrou a ela. E Labão deu sua serva Zipa por serva a Leia, sua filha. E aconteceu pela manhã, vê que era Leia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: não se faça assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servireis comigo. Ou seja, Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas Raquel era mais nova que Leia. Leia era a primogênita. Então, quando terminou os 7 anos, Labão fez uma festa e fez com que Jacó bebesse muito vinho. E Jacó ficou um pouco atordoado e chegou o momento de entrar no quarto. Então foi colocado lá quem? Leia. Foi colocado lá Leia. E Jacó já não estava vendo quase mais nada mesmo. No mais cedo do dia foi quando ele olhou, quem estava ao lado era quem? Leia, não era Raquel. E a Bíblia diz que os olhos de Leia eram teros. Ela tinha uma dificuldade nos olhos. Mas ele amava a Raquel, mas quem estava lá era Leia. E ele já era mulher dele. E agora? Aí foi a reclamar. Olha aí,
O Jacó gostava de enganar? O enganador não gosta de ser enganado, não. Gente que é enganador só quer enganar, mas quando chega a vez de ser enganado, meu Deus. É ou não é? Ele enganou Isaac, enganou Esaú, mas quando chegou na mão do seu tio, era a mesma coisa do tio dele dizer: pera aí, Jacó, pra mim aqui você é filhote. Se você acha que engana, você está na casa de um profissional. O bichinho trabalhou 7 anos, meu irmão, entre chuva e sol e sereno. E quando foi abraçar a noiva, quem estava lá era trocada, era Leia. Meu Deus. E ele foi desesperado: rapaz, se fizesse isso comigo, rapaz, eu trabalhei 7 anos pelaquela ali, não foi por essa? Isso aqui não faz assim não, viu? Aqui não dá mais nova, primeiro é a primogênita. Você quer ela? Quero. Ama ela? Amo. Trabalhe mais 7 anos. Oh, meu Deus. Caval pode trabalhar mais 7 anos. Mais 7 anos de trabalho, irmão. De noite, de dia ali, porque era tomando conta dos animais de Labão. Pensa no sacrifício. E Jacó enfrentou mais 7 anos por amor a Raquel. Até aí, o sofrimento dele foi só com o sogro. Porque tem, rapaz, o cara tem um sogro da qualidade de Labão. Pensa num trabalho. Um sogro enrolão. O sangue de Jesus tem poder. Meu Deus. Né? O pai das meninas era só o sangue. Mentiroso, trapaceiro. E lá estava Jacó para entrar naquela família. Segundo ponto, Jacó trabalhou mais 7 anos e recebeu a Raquel. Porém, os conflitos entre as duas eram constantes. Vejamos de que forma. Primeiro subponto: Jacó amava mais a Raquel, mas ela era estéril. Gênesis 29, versículo 28 ao 31. Jacó amava mais quem? Raquel, mas ela era estéril. Pronto, aqui é um grande problema. A mulher que ele amava não dava filho para ele. Gênesis 29, capítulo 29, versículo 28 ao 31. E Jacó fez assim e cumpriu a semana desta. Então lhe deu por mulher Raquel sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel sua filha. E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel, mais do que a Leia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém a Raquel era estéril. Então quem era aborrecida? Por que Leia era aborrecida? Porque o primeiro marido dela amava mais a irmã do que a ela. Eu quero abrir um parênteses aqui nesta noite, em dizer que Jesus derrubou tudo isso, irmão. Antes de Jesus, na lei de Moisés, um marido não poderia descobrir a nudez da irmã da esposa dele. A lei foi criada com Moisés para que não houvesse essas abominações no meio da família. Porque um cunhado não pode tocar numa cunhada, porque aos olhos do Senhor isso é abominação. Uma cunhada pode ser solteira, mas se perceber que tem alguém ou namorando com a irmã, ou estando noivo, ou estando para casar, uma irmã que tem vergonha na cara, não olha para esse menino, não olha para esse homem, não olha para esse rapaz, não olha para esse moço. Aleluia, por quê? Jesus. Porque já tem compromisso. Glória a Deus. Então o que aconteceu aqui? Era proibido pela lei de Deus. Hoje a gente vive em um mundo que se um homem possuiu essa mulher aqui, aí não deu certo, vou deixar. Aí tem uma irmã no meio da família que não, já é mulher já também. Aí daqui a pouco ele deixa essa e vai se envolver com aquela. Isso aos olhos de Deus pesa muito. Está escrito na lei: tu não vai conhecer a nudez da irmã da tua mulher. Tu não vai conhecer a nudez da irmã do teu pai porque é tua tia. Tu não vai conhecer a nudez da filha da tua mulher, mesmo que não seja tua filha, é tua enteada. Tu não vai conhecer a nudez dela, porque é abominação em meus olhos. E Deus decretou a lei.
para que pare essas abominações aos olhos dele. Glória a Deus, aleluia. E a regra da lei de Moisés é pesada. Jesus trouxe a graça, mas a graça dele não aboliu essas regras. Fica. Aleluia, Jesus. Não é? Glória a Deus. A mulher que olhar para o marido da irmã, para os olhos de Deus, é abominação. Aleluia, Jesus. É abominação. Quem está entendendo essa palavra? Glória a Deus. É até hoje isso aí. É abominação aos olhos de Deus. Quem gosta disso é o diabo, para ficar pecando contra os olhos do Senhor. Aleluia. Mas aqui ainda não era lei, era a época dos patriarcas. Então Jacó estava morando com duas irmãs, uma numa casa e a outra na outra. Pensa no desmantelo. Pensa numa situação. Então Leia era aborrecida. Agora observa o que é uma mulher aborrecida, irmão. Uma mulher aborrecida, é bom estar perto dela? Não, só o sangue de Jesus. Uma mulher aborrecida, o sangue de Jesus tem poder. Então assim era a vida de Leia, estressada, porque olhava para Jacó e notava lá nos olhão do marido que ele amava mais a irmã do que a ela. E Deus estava querendo essa situação? Não, Você vê que alguém consultou a Deus sobre isso? não. Então se ele amava mais a Raquel, Jacó só queria estar beijando quem? Raquel. Só queria estar nos braços de quem? Raquel. E Leia? Nada. Pronto. Por isso que ela era aborrecida. Aí o conflito entre as duas, pronto, era duas inimigas rivais. Era duas inimigas rivais por causa de homem. Meu Deus. Leia e Raquel, até Jacó não chegar, eram unidas. Mas depois que Jacó chegou, acabou. O diabo entrou. Porque Leia queria Jacó e Raquel também queria Jacó. Então o príncipe de Hollywood, por nome de Jacó, ficou agora entre as duas. Meu Deus. E agora, como é que vai essa situação? E agora? Jacó era para ter decidido. Só uma, para mim basta. Só que ele caiu no engano. E o próprio pai era o enganador. Talvez se tivesse dado Raquel, ele não ia trabalhar de jeito nenhum mais 7 anos para ficar com Leia, porque ele não queria Leia. Mas como o pai foi trambiqueiro e trapaceiro, enganador, e colocou nos braços dele a Leia, então ele foi forçado a trabalhar com Raquel. Pronto. Aquela casa ali estava numa situação, sangue de Jesus tem poder. Depois que os dois, Jacó estava morando com as duas, não dentro da mesma casa, cada um na sua casa. Uma noite ele dormia aqui, outra noite ele dormia ali. Como ele amava mais Raquel, ele passava mais dias na casa de Raquel do que ia para Leia. E quando ia para Leia, a casa pegava fogo, porque a Leia estava aborrecida, com raiva daquela situação. Aí alguém disse, foi Deus nada. Deus tem nada a ver com isso. Ali foi escolha humana, escolha do homem. Deus tem nada a ver com o engano de Labão. Aleluia, Jesus. Quem está entendendo? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu vou falar. Porque o homem não pode estar em cima do muro. O homem tem que amar a mulher dele, pronto, acabou. Aleluia, Jesus. Sabe? Indeciso. Eu amo aquela, mas gosto dessa. Meu Deus. É diabo puro, irmão. É capeta puro. O coração de um homem tem que estar só para sua esposa. E pronto. E a esposa só para o seu marido. E acabou. Glória a Deus.
Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. E a bichinha era estéril, ó. Agora, aí Deus abriu a madre da Leia, para Leia dar filho a Jacó. Aí Jacó dizia: eu amo essa, mas essa é estéril. Eu não gosto daquela, mas aquela me dá filho. Pensa numa situação. Aí uma casa ali, uma casa na outra. Meu Deus. Aleluia. Segundo ponto, Aleluia. do segundo tópico: Deus cura a madre de Leia, e esta dá filho a Jacó. Gênesis 29, 32 e 35. Você vai observar que quem curou foi Deus, irmão. Quem curou foi quem? Deus. Quem curou foi Deus. Glória a Deus. Por que Deus curou a madre dela? Porque a bichinha era escanteada. Porque a bichinha era desprezada. Já pensou se ela fosse estéril e quem desse filho foi Raquel? Pronto, aí acabou mesmo a vida de Leia. Mas Deus olhou e disse: não, eu vou usar de misericórdia com Leia. Você tenha filho, minha filha. E você, que se sente a dona do pedaço, você fica estéril. E Raquel ficou estéril. Meu Deus. Porque o amor de Jacó, Raquel já tinha. Mas agora ela queria dar um fruto a Jacó, mas não podia. Pronto, estava em falta. Estava em falta. Leia não tinha o amor de Jacó, mas Leia dava muitos filhos a Jacó. Era uma situação daquela. Gênesis 29, 32 até o 35. E concebeu Leia e teve um filho, e chamou seu nome Rúben, dizendo: porque o Senhor entendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Porque o Senhor atendeu a minha. Você sabe o peso disso aqui, aflição? Ela vivia em aflição. Olha o que ela pensou de repente depois que teve o primeiro filho. Por isso agora me amará o meu. A coitada estava enganada. Meu Deus. Pensou que o amor do homem ia para ela por causa do filho. Eu tive o primeiro filho, o nome dele é Rúben, e agora o meu marido vai me amar por causa do meu filho. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor me ouviu, e que era aborrecida, me deu também este, e chamou o seu nome Simeão. E concebeu outra vez e teve outro filho, dizendo: agora esta vez se ajuntará o meu marido comigo. Significa que Jacó não estava junto com ela. Agora, dessa vez, ele vai vir morar comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o nome Levi. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: dessa vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de ter filho. Meu Deus do céu, ela estava parecendo uma árvore, não era? Meu Deus. Uma árvore carregada de filho. Encheu a casa de filho. E disse: o amor dele vai vir para mim. Ele vai me amar. Ele vai estar comigo. E ele vai morar comigo agora. Porque é filho e mais filho para ele. Mas foi assim? Não. Porque o coração de Jacó estava onde? Deixa eu te falar uma coisa, criatura. Eu vou encher a casa de filho. Pra quê? Não é filho que vai segurar teu marido, não. Meu Deus. É filho, não. Quem segura o coração do homem é o amor. É o quê? O amor. O amor. Então, em vez de ter muito filho, ama. Ama. Aleluia, Jesus. Deus não vai condenar uma mulher que não tem filho. Não, irmão. Não. Na graça não. Na graça não. Agora depois que está grávida, não aborte. Aí Deus condena. Não aborte. Porque se abortar, aí pronto. É crime. Eu não tenho nenhum filho do meu marido, Deus está me condenando? Não. De jeito nenhum.
Agora lembre-se que quando você ficar mais velhinha, ele ficar mais velhinho, é bom ter alguém para cuidar, não é? A não ser que alguém da família cuide, né? Aleluia. Quem está entendendo? Glória a Deus. Aleluia. Que enquanto está novo tudo tá bom, né, irmão? Enquanto está novo tudo tá bom. Mas depois que a gente começa a segurar umas coisinhas assim para andar, ó, né? Negócio muda. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Terceiro ponto. E Raquel, vendo que Leia dava à luz a filho, e ela não teve inveja da irmã, e pressionou Jacó, e deu a sua serva Bila a Jacó por mulher. Olha aí, versículo 30, capítulo 30, versículo 1 a 8. Olha o 30, versículo 1 de Gênesis. Vendo, pois, Raquel que não dava filho a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse Jacó: dai-me filho, senão morro. Vou segurar um pouquinho esse versículo. Olha, que coisa linda. Raquel agora está com inveja de Leia. E a coisa mais ridícula que alguém pode ter é uma irmã ter inveja de outra irmã. Ô, coisa feia, ó. Você sabe o que é inveja? A inveja de Raquel era porque Leia era uma mulher frutífera. Era uma mulher que tinha muito fruto. Era uma mulher que estava abençoada na área de dar filhos. Então Raquel se ciumou-se e teve inveja de Leia. Mas inveja não é de Deus. Aleluia. Inveja não é de Deus. O invejoso não quer ser tu não, viu? Isso não é o foco do invejoso. Eu quero ser ele. Não. O invejoso quer ter o que tu tem. Quando alguém é invejoso, ele fica olhando o que você tem. E como não possui, queria ter e não pode, aí tem o olhão de ter inveja. Meu Deus. O invejoso é isso. Mas Deus abomina a inveja. No meio do povo de Deus não pode ter. Vou repetir. No meio do povo de Deus não pode ter inveja. Porque inveja é do capeta. Aonde tem inveja, pede pano de ciranda. Ele gosta. Aí a inveja bateu no coração de Raquel. Aí desesperou essa mulher. Olha, Jacó, é o seguinte: ou tu me dá filho, ou eu morro. Poxa, é assim, é? Meu Deus. A mulher ia morrer, porque não estava dando filho a Jacó. Olha o versículo 2 do capítulo 30 de Gênesis. Então se acendeu a ira de Jacó. Jacó ficou com o quê? Com raiva. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu de dar fruto, que te impediu o fruto de teu ventre? Olha a resposta. Olha o lado de Jacó em conflito. Olha o lado de Jacó confuso. Olha o lado de Jacó com briga. Meu Deus. Como é que, se tu tá com raiva, como é que tu fala? Diz a mim aí. Aleluia. Quero dizer às crianças da Jesus a Vida que o culto ainda acabou não. Sente nos seus lugares. Como é a situação aqui, hein? Me dá filho senão morro. Jacó teve raiva, Jacó teve ira e disse o quê? Estou eu no lugar de Deus agora, é? Quem te impediu de dar filho foi Deus, foi eu não, rapaz. Então agora o negócio ficou complicado na casa de Jacó. Eu quero dizer aqui às mulheres da Jesus a Vida que aquilo que é para Deus fazer não é teu marido, é Deus. Agora aquilo que é para teu marido fazer não é Deus, é teu marido que faz. Nesse caso aqui, o que é que Jacó podia fazer, irmão? Porque só uma cura no ventre dela. Mas Raquel queria colocar a culpa para Jacó.
E tem mulher que é assim, a bichinha. Bichinha nunca erra. Nunca tem culpa. Chega o pai, é ele, pai. Chega a mãe, é ele também. É tudo ele. Chega um tio, é ele. Tá chegando da pode fazer fila. Que é ele. É ele, é só ele. E a família que, se for uma família daquela que passa o pano, vai logo acreditando que é o marido mesmo. Não procura nem saber da conversa. Porque se uma irmã minha vir para mim dizer alguma coisa do marido dela, eu vou ouvir os dois. Para depois eu não tomar decisões precipitadas. Eu vou ouvir os dois. E tem mulher que sabe tapear o negócio. Já chega chorando, churumingando perto da família. Essa não é? Já chega derramando lágrimas, o pescoço arriado. Quase que nem já morreu. Para todo mundo acreditar nela. Para todo mundo acreditar na bichinha. A bichinha nunca erra. Só quem é da família que tem um discernimento espiritual sabe. Porque quem é da família conhece um, conhece o outro. Já conhece já. Ah, rapaz, já te conheço, coisa ruim. É assim. Já te conheço. Tu vem pra onde com o teu sapatinho de lã? Te ajeita logo. É assim, irmão. É desse jeito. Às vezes o pobre do marido só fica só o olho lá de fora, coitado. Com medo. Com medo, porque vai dizer a todo mundo, né? Fica com medo. Chega a gagueja pra falar. Tá gaguejando porque tu não é culpado. Não, irmão, é medo mesmo. Não é porque é o culpado, não. Que é medo mesmo. Ele tá vendo que a situação tá só pra ele. Agora Jacó tinha voz, não tinha? Já pensou que fosse quem muito hoje? Não, eu sou culpado não, porque não sei o quê. Ele não. É o quê, hein? Eu não estou no lugar de Deus não, viu? Para você ser curada do seu ventre e dar fruto não. Eu não estou no lugar dele não. Ele dizia, colocou logo as coisas em ordem. Colocou logo as coisas no eixo. Quando alguém me diz, ô bispo, na casa de fulano quem manda é ela. Aí é. Quem manda? Fulana. Não é fulano, é fulana. Aí logo eu já tenho uma noção que para fulana conseguir dominar a casa foi porque esse marido frouxo deu muita corda. Meu Deus. Porque o homem que não manda na casa dele, ele é frouxo. Meu Deus. Que é isso, bispo? É desse jeito. Um homem que não manda na casa dele, ele é frouxo. Lá na minha casa quem manda sou eu. Aleluia. Eu posso até estar em concordância com a minha esposa, mas também quando eu ver que não é aquilo e pronto. É ponto final aí, tem conversa não, viu? Não quero e pronto, e acabou. Aleluia, Jesus. Agora o homem dá um miado de um gato, a mulher dá um miado de uma onça. Pronto. Bichinho murcha, que até a cauda se guarda. Meu Deus. Só falta dizer a mim assim. E eu tô doido de falar, bispo? Sangue de Jesus tem poder. A minha oração é para que Jesus restaure o cajado na vida desses homens. Em nome de Jesus. Cajado que Deus deu. Tá pesado, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Silêncio desse deve estar pesado. Aleluia, Jesus. Sai de casa para ouvir um negócio assim, hein? É para colocar a casa em ordem, irmão. Porque o homem que não manda na casa dele, a casa dele é desmantelada. Meu Deus. É ou não é? Já viu o filho mandar em casa, rapaz? Fica tudo desmantelado. Glória a Deus. Quando eu conheci minha esposa, que eu fui me casar com ela, eu disse logo a ela: quem manda na casa é eu, viu? Ela disse: é assim mesmo, é você. Disse, então dá pra mim. Glória a Deus. Quem manda na casa é o velho aqui, rapaz. Conversa é essa. Aí tem uns pregadorzinhos aí frouxo. Tá tão frouxo o bichinho que tá ensinando assim, que o grito da mulher e do homem é tudo igual. Coitado.
na casa dele é assim, né? Deve ser lá na casa dele. Só que foi lá. E não precisa de estar com arrogância não, viu? Eu sou o cabeça da casa e faço o que eu quero. Não é assim não, viu? Tem coisa que tem que concordar. Mas quando a gente vê que a mulher está respirando um pouquinho mais forte, né? Abaixa a bola, quem manda aqui sou eu. E pronto. Porque se deixar, irmão, Meu Deus. Como é que tá os irmãos vindo isso agora de noite, hein? Ô glória. E se tu mandar mais que teu marido, à luz da Bíblia tu tá entrando em condenação. Porque a Bíblia é quem condena isso aí. Glória a Deus, aleluia. É a Bíblia. É a Bíblia. Glória E por a isso que Deus. nas casas, tem muita casa que está em conflitos. Porque muitos lares hoje estão em conflitos. Sabe por quê, irmão? Muitos lares hoje se encontram em conflito. Porque quem quer mandar na casa é a mulher. Meu Deus. É claro que o homem já tem dado por Deus uma autoridade em que ele é o cabeça e ele não vai querer aceitar. Aí vai ter uma guerra, uma batalha, bater de frente. Quem vai vencer? E Jesus disse que um lado dividido não fica de pé, ele se destrói. Então, mulher, é melhor tu procurar o teu lugar de estar submissa a teu marido. E tu, homem, é melhor tu procurar o teu lugar de amar a tua mulher. Porque quando a gente ama a esposa, a submissão dela não fica tão pesada. Fica. Não fica, o marido ama ela. Agora a mulher que quer se aproveitar do amor do marido para mandar nele, tá errado, irmão. A Bíblia manda ele amar. Não é ser sua cauda, não. Ele é seu cabeça. Aleluia, Jesus. Marido é a cabeça da mulher. Aleluia, Jesus. Ele me ama tanto que quem manda lá em casa é eu. Isso não é amor. Isso é amor? Não. Não é amor. Aleluia. Eu estou encerrando, mas só posso parar quando o Espírito Santo dizer para aqui que o negócio está. Vou parar. Aleluia, Jesus. E essa doutrina aí na próxima segunda vai estar ela de novo, porque só está na metade. A gente vai trabalhar com o restante. Que eu não posso deixar esse negócio passar não. Nem que nessas cadeiras só tenha 2 pessoas, mas a gente termina ela. Aleluia. Que o caldo engrossou aqui. Caldo engrossou. Tem mulher que pensa que o marido só ama ela. Fulano lá em casa me ama tanto. Por que o bichinho te ama tanto? Porque o bichinho anda encurvado e eu aqui em cima. Meu Deus. Isso não é amor? Isso é amor? Amor não. É não, você está se aproveitando da situação errada. Você que tem mulher que o marido deixa ela fazer nada. Ela já deve levantar a mão para o céu e agradecer a Deus pela vida desse homem. Se ela vai para a cozinha, o homem já está feito, mulher. Ela procura o prato para lavar, o homem já está lavado. A casa, ele já tem feito a varrida da casa. Então é uma coisa linda, maravilhosa. Oh, que homem maravilhoso. Mas aqui o grito é meu, tá errado. O grito é dele. É porque ele quer ser bonzinho, né? Ele está fazendo a parte dele e mais ainda, né? Aleluia. Diga assim, eu. As mulheres, diga assim, eu. Tá fraco. Eu não posso Não posso trocar trocar essa situação essa situação de que eu de que eu sou sou o cabeça da casa. o cabeça da casa. Agora vamos dizer bem forte. Quem é o cabeça da casa? Quem é o cabeça da casa? É o meu esposo. É meu esposo. Olha, rapaz, que coisa bonita. Aleluia, Jesus. Coisa bonita. É o marido, coisa ruim, que é o cabeça da casa. É o marido. Glória a Deus. É ele. Muitas das vezes, se você for uma mulher sábia, não precisa do seu marido falar nada. Olhe só pro rosto do seu leão. É um homem, né? Rostinho de leão. Se ele olhar assim, não agradou, você já viu que ele não se agradou. Não adianta nem teimar mais. Não adianta nem teimar. É assim ou não é? É. Mas se eu quero dizer um negócio, que tem homem que quando a mulher olha pra ele, para encontrar o leão dela na frente, vai encontrar um gatinho, que o bicho baixa a cabeça.
Pronto, a mulher diz, não tem leão aqui, tem leoa. Meu Deus. Aqui tem leoa. E a leoa dá salto. Pronto. É a leoa que manda, governa em tudo. Ah, meu pai amado, que época a gente está vivendo. Glória a Deus. Quem pode dar glória a Jesus? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. A Bíblia diz, marido, ame a sua esposa. Mas a Bíblia não diz, marido, seja submisso a ela. Não, mas estão trocando a invenção de valores. Estão inventando os valores, trocando o original do valor. Marido, ame sua mulher. Mulher, seja submissa ao seu marido. Mas tem homem que já está sabendo ser submisso, que dá gosto de ver. Não sei que dá gosto ou dá desgosto. Dá os dois, né? Eu não consigo. Eu posso conseguir amar minha esposa. Eu vou repetir. Eu posso conseguir amar a minha esposa, porque é mandamento. Agora, eu conseguir ser submisso a ela, eu não consigo. E quem seguir o bispo da Igreja Evangélica de Jesus é Vida, vai aprender a amar sua esposa, mas não vai aprender a ser submisso a ela. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amar é uma coisa, ser submisso é outra coisa. E eu não estou ensinando a ninguém a pegar um cinturão para levantar para a mulher, viu? Porque primeiro que chega com os homens na porta é eu. Não. Não é isso que eu estou dizendo isso aqui, não. Estou falando aqui de ter moral na casa. Ser o cabeça da casa. A autoridade da casa. E a mulher olhar para ele e dizer assim: eu moro com um homem. Meu marido é o leão. Né? Coisa feia, né? A mulher olhar para o marido e dizer: eu moro com um gatinho. Isso é feio. Glória a Deus. A gente vai terminar agora. Quem recebe essa palavra? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Agora os homens vão dizer após a minha pessoa para me encerrar. Diga após a minha pessoa: eu tenho que amar. Aqui tem poucos homens assim, é? Vamos de novo. Diga: eu tenho que amar a minha esposa. Ok. Agora diga às mulheres: eu tenho que ser submissa ao meu marido. Ao meu marido. Aí dessa forma o negócio dá certo. O Espírito Santo trabalha. Aleluia. E o diabo não traz conflito e não se iranda no seu casamento. Amém? Amém. Fique de pé.